Fala galerinha linda, estamos começando mais uma série para vocês, mais um vídeo. E essa é nossa quinta série do nosso diário de uma pessoa com ansiedade aí. E hoje eu vou trazer um tema para vocês, né, que é um dos sintomas da ansiedade generalizada, né, o considerado TAG, que é a dificuldade de falar em público, não só a dificuldade de falar em público, como a dificuldade de estar em público, de externalizar, né? De manter uma conversa, de se apresentar, né? Então, essa dificuldade enfrentada por mim, estou falando de modo pessoal, que esse aqui é o meu diário, né? Diário de uma pessoa com ansiedade, estou referindo a mim. Durante muito tempo, essa dificuldade foi enorme. Isso desde a minha adolescência, eu tinha uma dificuldade imensa de apresentar trabalho na escola, de festas familiares, né, de quando chegava uma visita nova em casa, de poder sentar no mesmo espaço que aquelas pessoas e conversar, porque eu nunca sabia o que conversar. Então eu ficava muito tímida de comprar alguma coisa no mercado, de comprar alguma coisa na padaria. Para vocês terem uma ideia, sempre que minha mãe me mandava comprar alguma coisa, eu mandava minha irmã comprar, minha irmã mais nova, minha irmã mais velha, minha prima, algum parente, algum conhecido, porque eu não conseguia chegar na pessoa e dizer assim: eu quero R$ 2 de pão, porque para mim, R$ 2 de pães, porque para mim, quando eu chegasse lá na padaria para pedir R$ 2 de pães, iria acontecer milhões de coisas, ele iria me fazer milhões de perguntas sobre esses pães, eu não iria saber responder, eu iria passar vergonha. Quando eu fosse dar o dinheiro e precisasse dar o troco, eu não iria saber quanto ele iria me dar de troco, então eu iria passar vergonha e isso tudo iria me causar uma grande aflição. Eu ia ficar aflita, eu ia começar a gaguejar ou ia começar a chorar. Isso tudo no plano do pensamento. Então, quando minha mãe dizia: Lene, vá comprar o pão, eu pedia para minha irmã, uma prima ou qualquer parente ir comprar o pão, porque eu já tinha pensado em milhões de tragédias que poderiam acontecer se eu fosse comprar este pão. Então, isso me travava e eu não conseguia ir. Isso podia ser qualquer coisa, comprar um pirulito, comprar uma bala. Podia estar morrendo de vontade de comprar qualquer coisa que eu não ia. Quando eu ia para a feira, né, eu tinha vontade de alguma coisa. Se eu tivesse o dinheiro, eu pedia para outra pessoa ir lá na barraca comprar para mim, porque eu mesmo voltava para casa com vontade, mesmo tendo dinheiro, e não conseguiria comprar, porque eu não ia conseguir chegar na pessoa e pedir aquele produto. Então, isso foi uma dificuldade a minha vida inteira. Na escola nem se fala. A apresentação de trabalho para mim sempre foi um tormento. Eu sempre disse para todo mundo que eu preferia fazer 1000 provas. Podia ser a prova mais difícil do planeta, mas não me mandasse apresentar o mais simples trabalho. Porque para mim a dificuldade era falar em público. Não era escrever, não era articular, não era teoria, não era estudar. Para mim isso nunca foi dificuldade. A dificuldade era falar, porque para mim iria acontecer milhões de tragédias, iria dar muito errado, eu iria passar muita vergonha. Então isso era muitos e muitos pensamentos. Um dos problemas da ansiedade também é que o pensamento é mais acelerado do que as próprias palavras. Então, quando você pensa que disse, mas você nem terminou a frase de dizer, ou você pensou adiante, então as frases ficam cortadas, você gagueja, porque o seu pensamento está acelerado, muito mais do que a articulação da fala, da voz, da sonoralidade. Então, assim, existem milhões de coisas que acontecem na cabeça do ansioso, mas principalmente o que mais incomoda é justamente o que está aqui, são os pensamentos disfuncionais, né? Que vão tomando conta e vai impossibilitando você de fazer isso.
É, eu sempre percebi essa minha dificuldade, mas eu via como uma timidez, eu via como um medo, eu via como uma coisa normal. Todo mundo tem medo e eu tenho medo de me apresentar em público, eu tenho medo de falar, eu não gosto de falar porque eu sou tímida. E só na minha primeira faculdade, quando eu fui para o mundo acadêmico, que eu fui perceber que isso não era apenas uma timidez, que isso não era apenas uma dificuldade. Porque uma pessoa tímida, ela é em todos os âmbitos, mas eu sempre tive muito número de amigos e converso abertamente com todo mundo. Se eu estiver numa roda de conversa com professores, eu converso com eles que parece que faz anos que a gente se conhece. Se tiver em uma roda de amigos, eu converso com todo mundo de boa. Eu tiro brincadeira, eu brinco, eu me exponho, eu falo sobre teoria, eu falo sobre a minha vida, eu falo sobre tudo sem problema nenhum. O problema é quando se está de frente à autoridade. Se esse mesmo professor que estava nesta roda de conversa estivesse na sala diante de mim e mandasse eu apresentar um trabalho ou dizer para ele sobre uma teoria que a gente tinha estudado, eu não conseguiria. Eu não conseguiria porque frente a essa figura de autoridade, a ansiedade, a pessoa ansiosa trava e eu travava. E eu travava o tempo todo. Isso começou a me incomodar muito, porque isso atrapalhava demais a minha faculdade. Isso atrapalhava demais, eu era a única mulher da turma, então eu não podia passar despercebida, eu não tinha como passar despercebida. Todo mundo percebia que eu estava na sala. No ensino médio, em todos os outros ambientes, eu sempre tentei ficar um pouquinho mais escondidazinha ali, para ninguém perceber, para ninguém notar que eu estava presente. Mas na faculdade, sendo a única mulher da turma, era impossível se passar despercebido. E eu ia muito bem nos trabalhos, eu ia muito bem nas produções, então eu sempre conseguia atingir a média, eu sempre conseguia tirar notas boas. Porém, quando ia para o plano da apresentação, eu travava, ficava desesperada. E eu conseguia apresentar, mas eu ficava desesperada. E todas as vezes, o curso de filosofia, que foi o primeiro curso que eu fiz, é um curso que dialoga muito, né? Que fala muito. Então, toda aula tinha discussão, né? Tinha discussão do assunto. Eu estudava todo o assunto, minha gente. Todas as minhas apostilas era vamos dizer assim, escritas em todos os cantos, né? Eu articulava, estudava cada pedacinho, sabia de cada detalhe que tinha escrito ali. Eu escrevia, fazia resumo, fazia anotações. Eu escrevia com as minhas dúvidas, o que eu ia perguntar, o que era possível que o professor me perguntasse, o que eu iria responder. Eu articulava cada uma dos pontos que eu iria falar em sala, caso o professor me perguntasse. E eu nunca consegui dizer uma só palavra do que eu tinha escrito. Uma só palavra. Isso era todos os dias, em todas as disciplinas. Eu lia todo o conteúdo. Eu fazia as minhas inscrições, eu elaborava o meu roteiro de como eu ia dizer, quais perguntas possíveis iria me fazer, quais as respostas possíveis que eu iria dar sobre aquele conteúdo e nunca consegui dizer uma só palavra. Eu nunca consegui dizer nada sobre o assunto que eu estudei, sendo que eu sabia sobre o assunto, mas eu nunca consegui dizer, porque tudo passava do plano mental. Eu não passava do plano mental, eu estava o tempo todo pensando demasiadamente demais sobre as tragédias, as possibilidades de dar errado, que eu não conseguia ir para a prática. E isso foi uma dificuldade imensa. Eu passei a faculdade inteira calada, em sala de aula, durante a aula. Eu não abria a boca para falar nada sobre o conteúdo. Agora, se você abrisse a minha apostila, estava toda lida, escrita, grifada, e o meu caderno estava escrito inteiro, um roteiro de tudo que eu iria dizer, mas que eu nunca disse. Isso começou a me incomodar, porque eu comecei a perceber que isso não era timidez.
porque eu era uma pessoa extremamente extrovertida, que a faculdade inteira me conhecia, tinha diversos amigos, então essa pessoa era impossível ser uma pessoa tímida. E por que eu não conseguia falar? Por que eu não conseguia me apresentar? Por que aquela dificuldade tão grande? E eu passei a faculdade inteira me perguntando isso. Eu só vim descobrir há pouco tempo que isso fazia parte do meu quadro de ansiedade, fazia parte dos sintomas da ansiedade que eu já tinha há muitos anos e que eu não sabia que essas coisas interferiam, que eram sintomas. Então, uma das minhas maneiras de enfrentamento era ir lá e fazer. Eu nunca deixei de apresentar um trabalho. Agora, minha gente, isso eu passava a semana inteira, pronto, eu iria apresentar o trabalho numa sexta. Desde a segunda-feira ou da semana anterior, eu não conseguia comer. Para mim, toda a comida tinha gosto ruim. Me dava ânsia de vômito, me dava dor de cabeça, me dava dor de barriga, eu ficava nervosa, me dava vontade de chorar, eu ficava triste. Então, acontecia milhões de coisas porque eu estava ansiosa, porque eu sabia que eu tinha que apresentar aquele trabalho e que valia nota, que eu não podia deixar de apresentar. Mesmo com toda essa minha dificuldade, eu suava frio na hora, eu gaguejava, certo? Dava o branco, tinha hora, mas nunca deixei de apresentar um só trabalho. Eu só vim entender que isso fazia parte, que isso era uma estratégia importante para vencer a ansiedade depois que eu vim estudar psicologia. Isso é uma das formas de combater a ansiedade, não parar de fazer as coisas que te causam ansiedade, que te causa medo, é vencer esse medo, é ir à frente, é enfrentar. Cada vez mais que você vai enfrentando, isso vai diminuindo. Isso era uma maneira de enfrentamento minha que eu nem sabia que fazia parte de uma coisa certa que eu estava fazendo. Então, assim, eu iria com todo o sofrimento do mundo, mas eu sempre nunca deixei de cumprir com as minhas obrigações, de fazer todos os trabalhos, de apresentar. Então, mas eu desejava que o pneu do carro ou da moto do professor, da professora furasse, que a professora adoecesse, que eu adoecesse, que eu morresse, que o pneu do ônibus furasse, que não desse para a gente ir, que acontecesse um acidente. Eu desejava tudo no mundo, desejava as piores coisas do mundo, as piores tragédias do mundo. Desejava que a professora tivesse desistido, que quando ela chegasse lá, ela dissesse que não precisava mais apresentar, que adiasse para a próxima semana, para a próxima. Então, eu desejava milhões de coisas para que aquele momento da apresentação não acontecesse. Porém, se quando eu chegasse lá, fosse o dia de eu apresentar e não tivesse acontecido nenhuma tragédia até eu chegar na faculdade, eu ia lá e apresentava, mesmo suando frio, mesmo com medo, mesmo tendo milhões de coisas, dando dor de barriga, dor de cabeça, vontade de vomitar. Às vezes eu vomitava depois de apresentação, mas eu nunca deixei de apresentar nenhum trabalho. Essa era uma das minhas maneiras de enfrentamento, mesmo antes de saber que fazia parte da ansiedade. Então, eu vim trazer para vocês um pouquinho da minha experiência, né? Um pouquinho do que eu venho passando e da minha trajetória. Então, eu espero que você já tenha entendido o vídeo, tenha gostado. E se outras pessoas, se você passa por isso, outras pessoas que você conhece também passam por isso, compartilhe esse vídeo, que é muito importante que essas pessoas também se sinta acolhida e abraçada. Entenda também o seu funcionamento, como você funciona e quais as estratégias para superar. Um beijo grande e até a próxima.